O Rio Grande do Sul registrou queda de 20% no número de doadores de órgãos no ano passado. Foram 238 doações, então, em 2018. Em 2017, foram 295. O número geral de transplantes também caiu 14,9%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Bom, todo mundo sabe que a doação de órgãos é uma atitude nobre e que pode salvar vidas, mas, infelizmente, o medo, o receio de falar sobre o assunto impede a doação. Para nós sabermos como estão os índices aqui em Passo Fundo e região, nós vamos conversar agora com o coordenador da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos de Passo Fundo, o médico Cassiano Crucius. Doutor, seja muito bem-vindo ao PF TV. Obrigado. E nós queremos começar entendendo e conhecendo a situação de Passo Fundo e região. Os nossos números aqui acompanham os estaduais ou são ainda maiores? Se falando em números absolutos, nós caímos do número de 120, em torno de 120 para 80 protocolos de morte cerebral. O que é isso? São aqueles pacientes que são habilitados a doarem os órgãos. Houve essa diminuição no geral, no total de transplantes e de doações, não apenas porque houve uma negativa da população em si. Ou uma questão cultural. Exatamente. Houve uma mudança nesse protocolo que eu acabei de mencionar pelo Conselho Federal de Medicina e sem o tempo necessário de adaptação das equipes transplantadoras e as equipes de captação para que houvesse esse tempo necessário de adaptação ao novo protocolo. Então, nós tivemos uma redução do número absoluto também de pessoas habilitadas a doarem os órgãos. Ok, essa é uma parte do problema, digamos assim, doutor. Houve uma mudança na forma com que é feito o diagnóstico de morte cerebral. Agora, tem um outro lado este problema, que é você ter um diagnóstico de morte encefálica, de fato constatado, porém, a negativa da família. Infelizmente, os números aqui são muito tristes. São altíssimos e, inclusive, os mais altos do estado. Infelizmente, para nós, gira em torno de 60% a negativa familiar, que são aqueles casos que pode haver a doação, há condições legais, médicas de se fazer a doação e a família opta pela não doação de órgãos. Então, nesses casos, nós chamamos de negativa familiar e realmente a nossa região aqui apresenta uma negativa familiar em níveis altos, mais altos do que todo o estado. Ou seja, doutor, só exemplificando a sua resposta, a cada 10 famílias abordadas com o diagnóstico de morte encefálica, ou seja, não há mais vida, 6 optam por não doar os órgãos. Exatamente. Apenas 4. Exatamente. O problema começa onde? É uma questão cultural? Não se fala sobre esse assunto com a família? O que sempre se diz nas nossas campanhas, o que nós reforçamos sempre é converse com a sua família, tá? Mesmo sendo ou não doador, mas que nesse ponto se converse sobre doação de órgãos. Não precisa necessariamente concordar com a doação, mas pelo menos informe a sua família do seu desejo, converse com sua família. Porque nós, nessa área de doação, nós trabalhamos com 2 extremos. Nós trabalhamos de um lado, o doador, ou seja, aquela família que perdeu um familiar, mas nós também trabalhamos na outra ponta, com aquela família que necessita de um órgão para que seu familiar, seu ente querido, continue a conviver. Então, esses 2 extremos é o que a gente procura sempre informar e esclarecer, para que quando ocorra uma possibilidade, uma possível doação, as pessoas lembrem que há uma outra pessoa, há uma outra vida que pode continuar no outro lado. Doutor, só para a gente encerrar, na sua experiência como médico, o medo de um diagnóstico errado de morte encefálica é o que mais impede as pessoas de doarem? Eu acredito que sim.
Eu só aproveito para informar que o diagnóstico de morte cerebral é extremamente seguro, um diagnóstico sério em que são no mínimo 3 médicos que participam do processo. Não é um diagnóstico que é feito em torno de 10 ou 15 minutos, demora horas para se fazer todo esse processo. Então, sem dúvida nenhuma, é um processo sério e que a população pode acreditar. Uma vez dito, uma vez atestada a morte cerebral, não há chance de recuperação. E não é feito uma vez só, né? Ele é repetido algumas vezes justamente para confirmar. Exatamente. 2 médicos diferentes fazem o mesmo tipo de exame em tempos diferentes e ainda há um terceiro médico que faz um exame complementar, um outro exame para mostrar que não há mais viabilidade no cérebro. Doutor, muito obrigada pelas informações e que essas estatísticas tristes elas se reduzam. Muito obrigada, bom trabalho. Eu que agradeço.